E olha quem tá fazendo um mês de vida. Hoje eu tô aqui pra falar um pouco sobre como foi esse primeiro mês, como eu reagi ao primeiro mês, como foi a adaptação. Bom, o meu parto, vou começar logo do parto. O meu parto, ele era pra ser normal. Eu entrei em trabalho de parto, centímetros de dilatação. Minhas contrações, elas estavam bem ritmadas. Cheguei lá, fiquei a madrugada toda em trabalho de parto. Cheguei umas 9 horas da noite no hospital, tava com 3 centímetros de dilatação. Fiquei até umas 4 horas da manhã, até umas 4, 6 horas da manhã em trabalho de parto e com contrações ritmadas, assim, vindo de 3 em 3 minutos. Eu não consegui dormir, eu não consegui cochilar, então eu fiquei bem cansada mesmo durante a madrugada toda sentindo dor. E quando foi 6 horas, a enfermeira veio, fez o toque e eu tava só com 4 centímetros. Eu tinha dilatado só 1 centímetro. E aí eu comecei a ficar com muita dor, com muita dor, muita dor, muita dor. E isso passou a manhã inteira com dor. Quando foi meio-dia, chegaram e disseram que eu tava com 6 centímetros. Tá. Passei mais a tarde inteira com dor, muita dor, muita, muita, muita dor. Quando foi 5 horas, o médico veio, fez o toque, eu estava com 7 centímetros. Só que ele via, toda vez que eles vinham e faziam o toque, eles viam que a dilatação estava boa, estava no tempo normal, esperado. Só que o colo do meu útero ainda estava alto e a bolsa ainda não tinha estourado. Então o médico chegou à conclusão de que eu não iria evoluir para um parto normal, que teria que ser cesáreo. 6 horas o neném nasceu, 6 horas em ponto. E foi assim, nossa, a coisa mais especial, assim, que a gente sente, né? Que eu senti. O meu maior medo, acho que o maior medo de todas as mulheres da cesárea é aquela anestesia, né? Aquela agulha desse tamanho que as pessoas falam. Eu queria dizer que eu não senti nada, não sei se era por causa do medo que eu tava sentindo, mas e anestesiou, mas eu não senti absolutamente nada, eu não senti a agulha entrando. A cirurgia acho que durou meia hora por aí. O neném nasceu bem rápido. Eles cortaram a barriga, tiraram o neném em questão de 5 minutos. O que mais demorou foi a parte de depois que o neném nasceu, né? Que eles tiveram que limpar, tirar a placenta, reorganizar as coisas para poder fechar, costurar tudo, então demorou mais um pouquinho, mas questão de 30 minutos, foi muito rápido. Era a coisa mais fofa do mundo, assim, coisa mais linda do mundo. Ele não nasceu com aquela carinha inchadinha, ele nasceu todo bonitinho, assim. Bom, nos 2 primeiros dias eu passei no hospital, né, por conta da cesárea e tudo, tinha que tomar os medicamentos, ver se o bebê tava bem, tomar as vacinas. E na maternidade a gente meio que não cai a ficha ainda, sabe? Você tá ali, todo o tempo tem médico, enfermeiro indo lá, sua família toda tá lá, não cai a ficha. Foi super de boa. No terceiro dia eu tive alta e vim pra casa, e aí foi que o bicho pegou. Assim que eu cheguei em casa, parece que a ficha caiu, sabe? Você está na sua casa. Eu meio que não me sentia eu. Tudo tava diferente, tudo. Porque eu acho que a gente pensa muito no bebê, né? Quando a gente tá grávida. Que quando a gente chega em casa já com o nosso filho, com o nosso bebê, a gente fica, meu Deus, é como se eu não fosse eu mais, sabe? E de certa forma a gente não é mais a gente. A gente se transforma. A gente nasce também junto com o bebê. Então foi assim um choque de realidade. Tava sentindo várias coisas diferentes que eu nunca tinha sentido na vida. Eram sentimentos tão novos que eu nunca tinha sentido na vida que eu tava estranhando, que eu tava com medo daquilo. Os primeiros dias assim foi bem difícil. Eu até vou falar sobre isso em um outro vídeo, que eu vou fazer especificamente sobre o puerpério, sobre como foi essa fase, como foi que eu passei por ela. Depois que eu passei por essa fase de tristeza, de felicidade, de sentimentos à flor da pele, eu comecei a curtir de verdade o fato, eu comecei a me reconhecer novamente. O bebê nasceu e ele era assim um bebezinho muito tranquilo. A primeira semana dele ele era muito tranquilo.
Os outros bebês da maternidade, eles choravam, 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 choravam. E o Lorenzo ficava quietinho, quietinho, sabe? Ninguém ouvia ele chorar. Todo mundo falava, meu Deus, esse bebê não chora. Quando veio pra casa, não, do mesmo jeito, aquela rotininha, aquela mesma rotininha, não coloquei ele diretamente no berço, porque o berço é muito espaçoso, é muito grande, então eu coloquei ele no ninho. E era, assim, uma coisa maravilhosa. Ele só acordava pra mamar, dormia de novo, acordava, mamava, trocava ele, banhava. Nos primeiros dias, minha mãe começou a banhar ele porque eu tinha medo. E super tranquilo. Isso foi a semana inteira. Na segunda-feira seguinte, que fez uma semana, a gente levou ele pra dar a primeira vacina, né? A vacina do pezinho e a vacina da BCG, eu acho. E aí, nossa, parece que ele voltou pra casa outro bebê, outra criança. Gente, não para de passar carro aqui. Voltou mais chorão, ele ficou mais apegado, ele ficou mais querendo mais colo, uma coisa que ele não ficava o dia todo no ninho e nem reclamava, né? Ele não chorava por nada. Foi justamente nessa semana que eu comecei a pirar. Eu comecei a pensar que eu tava com o início de depressão pós-parto. Mas eu me acalmei. Foram 3 dias sem dormir praticamente nada. Preocupada com o neném. De manhã, não tava dormindo de tarde, não tava dormindo de noite. Tava totalmente desregulado, não conseguia dormir. Ele só ficava no peito, 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 peito. Eu conseguia estar direto com ele no peito, minhas costas doía, meu peito tava doendo muito porque machucou. Ele pegou errado algumas vezes lá no hospital, machucou muito e doía muito quando ele pegava. Então eu tava muito estressada, eu cheguei a sentir raiva da situação, sabe? E eu ficava mal porque era como se eu estivesse sendo mal agradecida. E aí foi nesse momento que eu pirei. Foi quando ele começou a ficar estressado e tudo, e foi na segunda semana. Só que aí depois eu pesquisei, vi sobre o sono do bebê, aí comecei a fazer uma rotina com ele. Na terceira semana, não, assim, da metade da segunda pra terceira, ele tava com uma rotina bem boa, assim, ele cochilava umas 2 horas de manhã, cochilava umas 3 horas da tarde. À noite, eu comecei a dar um banhozinho nele, relaxante, fazendo, sabe, botando uma musiquinha calma. E aí ele chegou a dormir 6 horas seguidas durante a noite. Ele dormia umas 11 horas, acordava 4, mamava um pouquinho, voltava a dormir e acordava 7. Pra mim tava perfeito. Depois ele começou a enjoar de novo, não queria dormir de tarde, não queria dormir de manhã, não queria tirar os cochilos e ficava bem irritado, 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 chorão, chorão, chorão. Eu fui tentando ainda continuar na rotina e tudo. Agora, depois dessa fase, agora a rotina dele dessa última semana pra cá, ele consegue dormir à tarde, tipo, a rotina dele virou essa, né? Ele tá dormindo a parte da tarde, ele dorme mais ou menos 1 hora e acorda umas 5 horas. De manhã ele não tá dormindo, ele não tá conseguindo dormir, não tô conseguindo fazer ele dormir. À noite eu tirei o banho, porque eu tava percebendo que o banho, ele tava fazendo com que ele ficasse mais esperto. Ao invés dele ficar mais sonolento e tudo, ele ficava mais esperto. Aí, 11, 10, 11 horas ele dorme, umas 3 horas, agora passou para 5 horas. Era 6 horas seguidas durante a noite, agora são 5 horas seguidas. Ele dorme, aí ele acorda umas 3, 4 horas, dependendo da hora que ele vai dormir. Mama um pouquinho e dorme mais umas 2 horinhas, 1 hora e meia. Então ele mudou de rotina, assim, bastante. Então eu acho que só isso, assim, sobre o desenvolvimento dele, a gente percebe que ele é uma criança muito esperta, ele já tá com a cabecinha durinha, sabe? A gente pega ele assim, ele já consegue firmar a cabecinha, ele já vira. Se a gente colocar ele na cama, ele já fica virando assim, e tipo, a gente já tá até com medo, a gente não deixa mais ele em cima da cama sozinho. E ele já olha, ele já segue, ele vê, ele escuta um som e ele olha. Então, assim, ele não tá enxergando tudo, lógico, ainda, mas ele consegue ver algumas coisas, ele já, quando a gente se aproxima, ele olha bem pra gente, assim, fixo. Então, ele é uma criança bem desenvolvida, graças a Deus. Até agora ele tá bem disposto, assim, sabe? Ele tá bem espertinho. Espero que ele continue assim.
Ele tá mamando só no peito, eu consegui amamentar, que era um desejo meu. Os primeiros dias eu tava com medo dele não tá se saciando com o meu peito, né? Com o leite do meu peito, ficava com muito medo, porque ele chorava muito, queria mamar toda hora, toda hora, toda hora, toda hora. E eu olhava assim e pensava assim, meu Deus, essa criança não tá se saciando com o meu leite, ele não tá pegando leite. E eu ficava com pena, começava a chorar e tudo, mas agora eu percebo que ele mama e consegue se satisfazer. Ah, outra coisa, ele pegou muito essa associação de dormir no meu peito. Ele tá chupando o peito, tá aqui mamando, mamando e ele dorme no peito. Se eu colocar ele na cama, ele acorda. Se eu colocar ele no ninho, ele acorda. Isso eu tenho que fazer com que ele durma pesado no meu colo. Aí sim eu boto ele no ninho pra dormir. Então, esse foi meu primeiro vídeo aqui, falando sobre maternidade. E eu acho que eu vou continuar a falar sobre isso, porque é um assunto que eu gosto, é um assunto que eu estou vivendo, é um assunto que eu pesquiso muito, 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 desde antes de eu engravidar, eu já era interessada por isso, já assistia vários vídeos, então tem muita coisa que eu aprendi, tem muita coisa para eu repassar, muita coisa para viver e repassar a minha experiência, então eu acho que é um assunto que eu gosto de fazer vídeos, tanto para o YouTube quanto para o Instagram, então eu acho que eu vou continuar nessa linha, porque sempre foi um desejo meu montar um canal. É isso. Vou terminar, porque senão o vídeo vai ficar muito longo e acho que já tá muito longo porque eu falo demais. Mas se vocês tiverem alguma pergunta, alguma coisa que vocês queiram saber sobre esse primeiro mês que eu não falei, porque pode ter acontecido alguma coisa e eu esqueci de relatar, então me passa aqui nos comentários que eu vou responder tudo no próximo vídeo ou até mesmo nos comentários. Então, beijo, beijo. Meu bebê já tá dormindo. E é isso aí. Até o próximo vídeo.